Aí. Então, bora lá, galera. Só apresentar aqui rapidinho o pessoal, né? Nossa live é por que Ruby on Rails, por que escolher esse framework, por que começar a carreira por ele. A gente tem aqui o William Andrade e o Paulo, que são os tutores da nossa turma, que está com inscrições abertas até o dia 12 desse mês. Eles vão tirar todas as dúvidas que foram enviadas lá no formulário, dúvida que vocês tiverem, pode enviar aqui também no chat. Eles vão te contar um pouquinho sobre como que é trabalhar com esse framework, o dia a dia com ele. Eles vão falar também um pouco sobre o curso, como que é a ementa, qual que é a duração e etc e tal. E aí, no final, a gente vai deixar aberto para discussão, para vocês tirarem dúvida, para a gente ter um bate-papo bacana. Só falar um pouquinho dos meninos aqui antes. O Paulo, né? Paulo, quem não sabe, ele é um dos sócios da Raro. Ele trabalha como desenvolvedor há 12 anos, ele é formado em sistema de informação. Vou passar bem rapidinho, tá, gente? Lá no nosso site, raracademy.com.br, vocês podem encontrar o LinkedIn e o GitHub de cada um deles, se quiserem adicionar e acessar lá. O William, ele também está há mais de 12 anos no mercado e já trabalhou em diversas empresas, como fintechs, empresas de agro, empresas de publicidade, entre outros. E o Andrade, ele está há 9 anos no mercado, formado em engenharia de computação pelo Cefet. E aí eu vou passar a palavra para eles. Quem quiser falar um pouquinho mais sobre si mesmo pode falar também, só uma breve introdução. E é isso. Qualquer dúvida, vocês podem ir mandando no chat, que aí eu dou uma olhadinha aqui, vou ter que estar sempre atenta e passo para vocês se couber no momento, então a gente vai deixando para o final, tá? Boa. Bom, e também não deixando de apresentar a Amanda, que é a nossa host aqui, né? Ela tem chamado a gente, mas ela é o Haro Labs, ela, na verdade, é o Haro Academy, né? Então, toda vez que você vê alguém falando em nome de Haro Academy, não é um chatbot, infelizmente, né? Ou felizmente, né? Porque a gente tem a Amanda também, de qualquer forma, que é bem melhor do que qualquer chatbot, né? Bom, pessoal, eu acho que sobre apresentações a gente já tem até o legal. Eu acho que o pessoal está aqui realmente para ouvir um pouquinho sobre, de fato, o que é o Ruby on Rails, por que nós escolhemos o Ruby on Rails, quais são os benefícios dessa plataforma, né? E talvez até para já começar a puxar um pouquinho para o nosso lado, para a Haro Labs, né? Bom, eu entrei na Haro já tem bastante tempo, já tenho 8 anos, quase 9 de Haro, né? E lá no início, lá nos fundamentos dela, nossa primeira tecnologia era o Ruby on Rails, entende? Então, talvez termos uma primeira turma de Ruby on Rails, e se eu não me engano, todos nós 3 professores, né, fora os demais que ainda vão entrar na turma durante o curso, né, todos nós viemos pelo Ruby on Rails, não foi isso, galera? Se Sim. eu não me engano, o William, depois o pessoal pode até falar um pouquinho, né? Mas, enfim, o pessoal já tem o William, principalmente, já tinha um background de Rails, o Guilherme, eu não me lembro muito bem. Eu era front-end, sabe? Então, bom, eu trabalhava na época com AngularJS, jQuery, e isso já tem bastante tempo, né? Mas, de qualquer forma, chegou algumas demandas de aplicação, o pessoal falou assim, pega esse Ruby aqui que é super fácil de trabalhar. Entrei, de fato, parecia, sabe? Talvez eu esteja até antecipando um pouquinho dos passos que a gente tinha pensado em dizer, né? Mas que, de qualquer forma, ainda assim, foi o destaque, foi a coisa que mais me impressionou no Ruby on Rails. Ou, na verdade, talvez possa até dizer do Ruby mesmo, né? Se vocês fizerem uma pesquisa rápida no Google e pesquisar por Ruby Language, ou linguagem de programação Ruby, vocês vão achar o site oficial da linguagem, sabe? E, assim, a chamada, a letra garrafal que aparece lá, que basicamente é uma linguagem open source, né? Ela é focada na simplicidade do desenvolvimento. Então, ou seja, é uma linguagem que, bom, ela se adequa a requisitos de ser portável para diversos sistemas, ter uma performance legal e tudo mais, mas o destaque principal dela é a simplicidade. Então, talvez ela seja a linguagem mais bem-sucedida em pensar, de fato, na experiência do desenvolvedor, entende? E também um destaque que aparece lá, uma coisa que eles dizem, é que ela é de natural escrita e fácil leitura. Eu espero que todos vocês que estão aqui venham também para a nossa turma, né, que entrem na Haro Academy, mas vocês vão ver a experiência que, de fato, parece que você está escrevendo linguagem natural, parece que você está escrevendo um texto em inglês, sabe? Quando você executa funções, de fato, você escreve um texto bem livre, a sensação que dá, para mim, pelo menos, talvez os meninos podem até dizer um pouquinho mais também, é de escrita de texto aberto mesmo, não é isso, pessoal? Verdade, eu acho que o Paulo falou bem aí.
O grande lance do Ruby on Rails é essa facilidade mesmo, né? Essa simplicidade. Teve até alguém perguntando, Ruby on Rails é para startup? Na verdade, acho que surgiu esse conceito justamente pela facilidade que você tem em desenvolver com a ferramenta, né? E a produtividade que você tem. Então, assim, muita gente acaba optando por ela para começar um MVP, para começar um produto de teste, né? Desenvolver alguma coisa inicial com rapidez, né? Com uma entrega rápida, sem muita dependência de outras ferramentas, né? Então, assim, o Ruby on Rails, ele é full stack. Então, só com ele você consegue desenvolver uma aplicação de ponta a ponta, né? E uma aplicação com performance, com qualidade, um entregável de ótima qualidade. Então, assim, talvez por isso chamou a atenção do mercado e vocês vão ver muitas empresas grandes utilizando, mas realmente ele acaba sendo uma ferramenta muito querida para quem está começando, para quem está iniciando um produto, iniciando um projeto e precisa desenvolver aquilo com rapidez. Acho que é o grande lance dele. Exatamente. E também, é claro, né, eu acho que o Andrade ia dizer algo, não sei se você desmutou aí, Andrade. Basicamente complementando mesmo, principalmente enfocando também que, dada a facilidade que é o framework, a escrita dele, a gente ganha muito na velocidade de desenvolvimento e principalmente de ter uma plataforma final desenvolvida performática. Acho que ele traz isso por ele mesmo, uma performance muito boa, não que outras linguagens, ou até mesmo outros frameworks não trazem, mas ele tem a sua contribuição pela comunidade que se formou em cima do Ruby on Rails. Então, é um framework que vem crescendo, vem modificando e adaptando, obviamente passando pelas melhorias e aí anexando ali o que tem de melhor em outros frameworks. Acho que a adaptabilidade também vem junto, né? Então, por que escolher? Acho que é principalmente pela performance, pela facilidade, como o pessoal disse, e pela aplicabilidade. Acho que hoje a gente vê muitos projetos, inclusive na Haro, utilizando o Ruby on Rails e sendo facilmente mantidos, né? Porque justamente por tudo isso que agrega de facilidade e até mesmo pela tranquilidade de documentar, escrever e seja ali tudo que a gente precisa para nos auxiliar nessa utilização, né, dele. Acho que o Andrade tocou num ponto muito legal aí, que é a comunidade. Você tem uma comunidade muito grande, muito forte, muito intensa, né? Então, você vai ver muito material na web. Para quem está começando e precisa buscar informação, não vai ter dificuldade de encontrar, né, exemplos, tutoriais de qualidade. Então, assim, isso ajuda bastante. Então, assim, torna a ferramenta madura. Então, assim, pelo tempo que ela existe e pelo tempo que ela vem sendo acompanhada por toda essa turma, né, por toda essa galera aí da comunidade, ela é muito forte, muito madura. Então, assim, isso é uma grande vantagem da ferramenta em detrimento aí de outros frameworks do mercado. Eu acho que hoje é quinta, né? Então foi quarta-feira, foi ontem mesmo, né? A gente foi lá no escritório, a gente foi trabalhar lá e encontrei com o William, a gente estava trocando uma ideia, até falando sobre a live de hoje, né? E parte que a gente conversou também, eu acho que o Rodrigo Sol também estava, ele vai ser um dos nossos professores, né? O que a gente citou que era legal é que, bom, o Ruby é uma linguagem lá de 95, né? Então, imagino que a gente tem gente que é muito mais nova do que o próprio Ruby. E o Rails nasceu um pouco depois daquilo. Eu acho que a gente tem alguns anos ali entre a criação do Ruby e o nascimento do framework Ruby on Rails, né? Mas, enfim, das bibliotecas, das gens, que é o nome das bibliotecas que nós utilizamos no Ruby on Rails, né? Algumas delas foram criadas há 9 anos atrás. Você vai no GitHub delas, você vê, claro, atualização de semana passada, algumas semanas atrás ainda tem atualizações, mas tem código de fundamento dessa linguagem, dessas bibliotecas, né? O core está lá, né? Fixo há anos e anos, né? Isso. Então, assim, talvez até atrelado à própria simplicidade, sabe? Pela própria fluidez que você tem na escrita do Ruby. As bibliotecas Rails, elas têm, na verdade, essas bibliotecas que se acoplam ao Rails, né? Elas têm bastante experiência, elas já têm bastante tempo, bastante discussão da comunidade, que é sempre muito ativa, né?
Então, são bibliotecas, primeiro, elas são provadas contra o tempo, elas estão aí há muito tempo, não é à toa, e elas produzem bastante aplicações mesmo, não é? E, por outro lado, também, é claro, é uma biblioteca que ela já teve as suas devidas modificações sempre para o conforto das pessoas, para o conforto do desenvolvimento de fato, entende? Então, assim, retomo aquilo que realmente me brilha os olhos quando eu falo de Rails, é que a simplicidade do código que você escreve, a naturalidade do texto que você escreve, talvez seja o meu principal, a característica, né, que eu mais gosto mesmo da própria aplicação, da própria biblioteca. Sem dúvida. Aí alguém pode estar perguntando, né? Poxa, e aí, quem é que usa? Cita aí alguns exemplos. Poxa, e o que não falta é exemplo, né? A gente tem a Airbnb, Zendesk, o próprio GitHub, Heroku, GitLab, Shopify, Coinbase, enfim, tem centenas aí de grandes empresas que utilizam intensamente a ferramenta, faz parte do core do produto deles, né? Claro que a stack, na maioria dessas empresas, envolve outros frameworks e tudo mais, mas o Ruby on Rails está ali presente ativamente no dia a dia dessas empresas, né? Então, é muito legal. E isso que você falou, William, já tem um ponto que eu destaco bastante, né? Porque, claro, a gente está enchendo a bola do Ruby on Rails, né? Nós estamos iniciando o Estamos aqui curso, para nós vender somos o peixe, né? exato, nós somos pessoas formadas em Ruby on Rails e tal, mas é claro que todas as outras plataformas têm fundamentos interessantes, têm lugares legais de trabalho, etc., né? A gente citou o GitHub, para quem é um pouquinho mais velho, ou então quem vai lá no YouTube e pesquisa GitHub e encontra um vídeo de 9 anos atrás, vai ver uma certa carinha ali, sabe? Aplicações mais antigas do Ruby on Rails tinham uma carinha parecida com aquilo. É claro que a internet de hoje não é a mesma internet de 9 anos atrás, de 12 anos atrás, né? As coisas se modernizam muito. Então, quando a gente fala de uma aplicação madura, gigante, uma aplicação dessas Big Techs, por exemplo, né? A gente não fala que elas são puramente feitas em Ruby on Rails. Elas não são... enfim, elas trabalham com diversas plataformas, né? E também, até voltando aqui para as perguntas que o pessoal fez, eu não vou me lembrar dos nomes, pessoal. Desculpa se eu usar a pergunta de alguém como exemplo e não me lembrar do nome, mas, de qualquer forma, está anotadinho lá. Alguém nos perguntou por que Ruby on Rails e não Node, sabe? Eu não diria muito por que Ruby e não Node, mas, enfim, eu diria que nós temos cursos de Node, nós vamos ter cursos de Node pela frente também, mas Ruby on Rails é mais uma plataforma também, entende? É uma plataforma que tem seu lugar, uma plataforma que tem seu mercado, inclusive internacionalmente dizendo, mas no Brasil também eu diria que é muito forte, oferece boas propostas de trabalho, de salários, como o próprio pessoal falou, startups também, que são, em alguns momentos, até objetivo de carreira de algumas pessoas, também utilizam muito, né? Mas, assim, se eu fosse dizer para vocês focar numa linguagem, foca numa para aprender, principalmente, sabe? Mas depois que você aprendeu, que você está acostumado com o desenvolvimento, abre o leque, entende? Então, vai trabalhar com Ruby, com Node, enfim, com .NET, Java, Python. Eu também sou muito defensor de Python, então torço para um dia ter um curso de Python para poder dar aula também, né? Mas, enfim, aprendam tecnologias bem diversas mesmo, porque realmente você vai ter aplicação para cada uma delas, entende? Então, eu tenho algumas, até para citar um exemplo próprio, né? Um exemplo, uma experiência pessoal. Eu trabalho num projeto que, bom, já trabalhei com React e Angular nesse mesmo projeto para front-end, AngularJS, que eu quero dizer, mais por causa de uma questão de legado, mas o React mais pela modernidade do projeto. O projeto ele foi caminhando e deixando coisas para trás e avançando com outras coisas. Mas eu também tenho algumas APIs em Node, por causa da velocidade, da simplicidade de deploy, etc. Eu tinha algumas de Ruby on Rails, que era exatamente as coisas um pouco mais complexas, que demandavam muito mais de, talvez, atenção do meu time de desenvolvimento, talvez mais cuidado, mais facilidade de manter as coisas. Eu tinha essas coisas feitas em Ruby on Rails, eu tinha processos, eu tinha data science que era feito em Python. Então, enfim, é importante também ter um leque enorme de opções. Eu acho que aprender Ruby on Rails é uma dessas possibilidades. É uma linguagem que te dá facilidade de aprender coisas, mas para quem vem da faculdade, para quem está habituado em linguagens tipo Java, JavaScript, C Sharp, etc., é uma linguagem que tem paradigmas diferentes. É uma linguagem que te produz visão diferente também de desenvolvimento, sabe? Então, ajuda bastante nessa abertura de leque, entende? Então, eu diria que sim, é bem relevante estudar Ruby on Rails, da mesma forma que é muito relevante estudar diversas outras linguagens também. Beleza?
É polêmico, né? Eu acho que quando surgiu essa pergunta aí, a galera gostou, porque tem muita gente que levanta a bandeira mesmo, né? Toma a tecnologia, toma amor pelaquela tecnologia ou por aquela stack, ferramenta, e defende aquilo ali com unhas e dentes, né? Então, a relevância das comunidades e tudo mais. Então, assim, acho que o Paulo falou bem, a gente tem que procurar evitar, sabe, esse tipo de preocupação. Acho que um bom profissional, ele está aberto a aprender coisas novas, a sempre testar, sempre entender para que serve cada ferramenta, para que serve cada stack, aonde aplicar cada coisa. Então, assim, um bom desenvolvedor, ele não está preso a uma linguagem, ele não está preso a um framework, ele vai procurar se inteirar de tudo que tem, né? Tudo que está disponível para ele. E acho que uma ferramenta sempre complementa a outra, né? O entendimento de uma ferramenta, o estudo sobre uma determinada stack sempre vai complementar outro, né? Porque tudo está em cima de um conceito base, né? Então, quando você entende a essência, quando você entende a raiz, fica muito fácil você transitar, né? Entre linguagens, frameworks e tudo mais. Então, assim, não vamos ficar com esses presos a ferramentas ou bandeira e coisa e tal. Vamos ter a mente aberta, né, para a gente estar sempre aprendendo coisas novas aí. Acho que é por aí. Só a título de curiosidade, pessoal, o Breno mandou aqui para a gente no chat um link com a carinha antiga do Ruby on Rails, quer dizer, do GitHub que eu falei, né? Se vocês abrirem, vocês vão ver a cara que tem mesmo, né? E até sugiro depois vocês procurarem por esse canal, Railscast. Enfim, ele na verdade, era uma iniciativa de um cara muito, muito das antigas, né? Que o objetivo dele era ensinar as pessoas a usarem Rails, entende? Então, ele mandava pequenos, talvez pílulas de vídeos ali de como você usa determinada biblioteca. Esse cara aqui, sinceramente, se tem documentação melhor do que ele de linguagens, eu desconheço, porque é um conteúdo excelente mesmo, sabe? Muito bom, muito bom. Mas, enfim, talvez o destaque daqui seja que ele tem exatamente essa carinha do GitHub. Essa coisa meio acinzentada, com um pouquinho de degradês de cinza, etc. É a cara do Ruby de antigamente. Mas, de novo, né, pessoal, a web se modernizou, né? Hoje você integra, na verdade, o Ruby 7, que é a versão que nós vamos utilizar no curso, a versão que se utiliza hoje no mercado, ela já é integrada com as grandes plataformas de front-end. Então, caso você queira trabalhar com React, com Angular, com Vue.js, com o que for, ele é extremamente integrado, sabe? Ele já tem toda a biblioteca necessária. Tailwind, que é uma biblioteca bem legal que o Ruby também advoga bastante, né? O Rails advoga bastante também pela utilização. Então, você tem bastante integração com tecnologias web modernas mesmo, beleza? E o Rails é muito utilizado para a construção de APIs, né? Então, assim, você vai ver ele sendo largamente utilizado para desenvolver microfrontends, né? Microserviços, aliás, desculpa. Então, assim, facilita muito a vida, que você constrói ali uma API com rapidez e disponibiliza os seus endpoints para ser aplicado em qualquer framework JavaScript ou front-end. Então, assim, você pode desenvolver full stack, você pode desenvolver de ponta a ponta, ou pode criar sua aplicação especificamente com formato de API. Então, é bem flexível isso aí, né? Exatamente. Aproveitando aqui, pessoal, a Larissa mandou até uma pergunta para a gente. Claro, todo mundo que tiver dúvidas, todo mundo que quiser puxar assuntos também, podem ir mandando aqui nos tópicos que a gente tenta sempre olhar, beleza? Ela perguntou se ela se integra com libs atuais de desenvolvimento, front-end principalmente, né, tipo Tailwind, etc. Explicando um pouquinho tecnicamente agora, né, o Ruby on Rails ele é uma plataforma MVC, então, por sua origem, né, o desenvolvimento, a estrutura introdutória dele, ela já advogava bastante pelo desenvolvimento full stack. Então, você faz tanta aplicação quanto a visualização daquela aplicação direto no mesmo código, na mesma estrutura, no mesmo conjunto de códigos, beleza? Mas é claro, arquiteturas vão se modernizando. Então, a gente vê aplicações que antes eram monolíticas, que era uma coisa só correspondendo a tudo, ela passa a se dividir em front-end e back-end. Mais tarde, elas começam a ter pequenos serviços ou microserviços no back-end, atendendo ao mesmo front-end. E assim por diante, entende? Então, as coisas vão evoluindo, vão se complicando, talvez, como arquitetura, mas vão possibilitando novas modalidades de desenvolvimento, beleza? E o Rails também não parou por lá. Ele também tentou se atentar a isso,
E hoje ele é integrado totalmente com o Webpack. O Webpack é uma das principais bibliotecas que integram o código de front-end. Também é utilizado no back, é claro, mas o foco principal é no front-end, para produção de aplicações modernas, entende? O Tailwind, por exemplo, ele também trabalha bastante com essas questões de transpilers, etc., que é o caso do Webpack, né? Então, ele também é totalmente integrável no Ruby on Rails, beleza? E, inclusive, é super fácil de integrar também. É claro que durante o nosso curso a gente vai falar sobre como adicionar bibliotecas, como utilizar e etc., mas também é claro que colocar aí agora o William vai me ajudar bastante, que ele fez uma POCzinha ali, que ele colocou o Tailwind, né? Mas se eu não me Se engano... der tempo, vamos mostrar aqui na prática como que a gente cria aí uma aplicaçãozinha rápida, já integrada com Tailwind, já banco de dados, enfim, vai ser bem legal. Legal, legal. Se possível, vamos fazer. Então, vou até parar de falar um pouquinho aqui para dar tempo da gente fazer essa demozinha, porque eu acho que vale a pena a gente sair com esse gostinho do que é o Ruby on Rails, que a gente vai ver no curso mesmo. Verdade. Voltando aqui às perguntas, deixa eu ver, o Cristiano falou o que você quer dizer com integração no Ruby on Rails. Ele fica no mesmo repo? Tá, ô Cristiano, pode ser do ponto de vista de ficar no mesmo repositório. Então, caso você utilize o Ruby on Rails no modelo MVC, você pode utilizar toda a camada de produção de views do Ruby on Rails integrada com React, com Angular, com Tailwind, etc. Ou então, é claro, se você utiliza o Ruby on Rails como produtor da sua API, se ele vai fazer somente a parte que o back-end faria, só a lógica de negócio que vai ficar ocultando o seu servidor, você poderia ter 2 repositórios. Então, você poderia ter o repositório de front-end, aí totalmente NPM, né? Aí nós teríamos, então, sei lá, o Webpack comandando o Rails, ou se eu puder advogar por mais um, o Vite, rodando o seu React, desculpa, né? Então, é claro que você pode ter diferentes abordagens. Eu diria que se eu tenho uma aplicação administrativa, uma aplicação que vai ser utilizada por um público talvez um pouco mais reduzido, se eu tivesse uma aplicação que não vai crescer infinitamente em funções, o MVC super me atende, ele é super ágil, sabe? Ele super produz bons resultados de tela e etc. Agora, se você quer fazer um Facebook, por exemplo, aí é muito provável que você queira fazer segmentados. Aí é muito provável que você vai querer ter o seu Tailwind e afins em repositório separado. Beleza? Acho que complementando aí um pouquinho, eu acho que o grande lance do Rails é isso, que eu acho que ele falou bem, né? Pô, tá tudo junto, né? Tá tudo no mesmo repositório. Sim, você pode criar a sua aplicação toda ali, sem depender de mais nada, né? Então, assim, o Paulo falou bem, MVC, você tem todas as camadas da sua aplicação no mesmo repositório, no mesmo aplicativo, entendeu? Então, assim, fica tudo junto, facilita deploy, facilita a manutenção. É claro que, como o Paulo falou bem, se a sua aplicação vai tomando corpo, volume, e você vai tendo uma equipe grande para poder cuidar daquilo, faz sentido você começar a quebrar, né? Então, faz sentido você começar a separar algumas coisas e tudo mais. Mas, no início, você está criando alguma coisa do zero, você é o desenvolvedor único da aplicação, faz muito sentido você ter uma aplicação toda ali, né, no Rails. E você vai conseguir colocar alguma coisa no ar rapidamente e sem depender de mais nada. Então, acho que é isso que é interessante, sabe? Exatamente. Mais uma pergunta do Renan aqui. Ele até disse que ele está fazendo um curso online do Gustavo Guanabara. Eu recomendo para todo mundo que esteja começando, que excelente, sabe? Dinossauro aí, né? Exato. E assim, a gente que já tem tempo de carreira aí, de vez ou outra, esbarra com um vídeo dele super informativo, super didático. Eu recomendo para todo mundo que quiser fazer qualquer coisa dele, né? E o Renan perguntou se era uma base para o nosso curso, beleza? É claro, ele está falando aqui de HTML e CSS num curso Full Stack, que é o caso do nosso Ruby on Rails aqui, que a gente vai falar mais sobre o curso daqui a pouco. Ele é fundamental para o conhecimento, entende? É claro que a gente vai passar pelo HTML e CSS, mas eu sempre gosto de dizer que quanto mais bem preparado você vem para o curso, e é um curso de fato intenso, é um curso que tem uma mecânica de bastante trabalho, de bastante agilidade mesmo, vai ser muito bom que você já tenha alguns fundamentos interessantes, entende? Então, Renan, se você está investindo tempo nesse curso, e se estiver fazendo sentido para você também, totalmente recomendável, sabe? Eu acho que faz muito bem mesmo, beleza? Na verdade, a HTML e CSS é a base para tudo hoje no desenvolvimento web, né? Em qualquer lugar, você vai utilizar esses caras. Então, assim, faz muito sentido começar por eles mesmo
e ter uma base sólida nisso aí. Então, vai te ajudar muito a desenvolver em outras aplicações e tudo mais. Exatamente. Bom, agora falando um pouquinho sobre o curso, e agora acho que vou precisar de uma ajuda da Amanda, né? O curso vai começar dia 6 de março, beleza? Nós já temos inscrições abertas, elas vão até quando, Amanda? Elas vão até dia 12. O pessoal vai ter Excelente. até dia 12 de fevereiro até as 23h59 para se inscrever e finalizar a prova. Exato. Então, tempo acabando, inclusive prova, né, Amanda? Então, o tempo está acabando Olha, mais olha. ainda. Bom, contando um pouquinho do curso, então, né, pessoal? Ele começa dia 6/3, inscrições até 12 de fevereiro também, às 23h59 segundos, especificamente. São 14 semanas de curso, né? A última delas é um projeto final que nós fazemos. Enfim, é um curso desafiador, eu diria. É um curso bem intenso também. A gente vai ter bastante conteúdo sendo passado. Para mais detalhes, podem dar uma olhadinha lá no site do haracademy.com.br, que vai estar detalhadinho, beleza? Mas o propósito desse curso, talvez até mais do que formar desenvolvedores Ruby on Rails, é formar desenvolvedores full stack, entende? Então, desenvolvedores que têm a mesma naturalidade de escrever códigos para o front-end e também para o back-end, é claro. Eu diria, talvez eu tenha um pouco de tranquilidade dizer que eu trabalho com full stack, eu faço tanto aqui quanto ali, mas é natural que você tenha uma certa experiência, uma certa familiaridade com uma das duas posições. Então, nós vamos formar bons desenvolvedores de front e de back, mas caso você queira trilhar fazer sua própria carreira, né? E uma das duas fases, eu diria também que é muito recomendável, porque, de novo, né? Parte do nosso desenvolvimento, parte do nosso curso, a gente fala muito de fundamentos de programação. Isso é indiscutível, isso é necessário para cada uma das duas pontas, beleza? Bom, o que mais que nós temos aqui? São 14 semanas, a última projeto final. Esse projeto a gente tenta abraçar mesmo, a gente tenta fazer todo o conteúdo passado no curso para um projeto real. Então, uma das perguntas era, o curso ele pega desde o básico até o desenvolvimento final do projeto? Sim. Então, você começa pegando algoritmos básicos, HTML, CSS básico, fundamentos de Ruby, fundamentos de Rails, etc. A gente vai até os avançados, então a gente vai até uma coisa que eu pessoalmente nunca trabalhei, que é Hotwire, que é uma tecnologia realmente para você fazer aplicações dinâmicas no Ruby on Rails. Mas, enfim, vão ser conteúdos que vão ser todos passados durante o nosso curso e que na última semana a gente vai ter o trabalho final, onde a gente passa um desafio para os alunos. Eu gosto de brincar bastante, que eu sempre me arrumo cheio de problemas que os sistemas talvez resolvessem. Eu gosto de ver como os alunos resolveriam meus problemas, entende? Então, enfim, a gente tenta fazer trabalhos que gerem produtos finais e com alguma cara de real, sabe? Então, até para trazer uma brincadeirinha, a gente fez uma vez um contador de horas. Eu tinha um trabalho lá onde a pessoa tinha que desenvolver um relógio onde todo o trabalho que ela fizesse seria contadinho ali e que no fim do mês ela poderia saber o quanto de produtivo ela foi ou não durante o fim do trabalho, entende? Então, nosso objetivo com o trabalho final é testar ou provar para os alunos de que, de fato, depois do nosso curso, você é, sim, capaz de fazer um trabalho com total integração no mundo real, beleza? O Cristiano perguntou aí, né, qual a vantagem do Hub em relação a outras linguagens. Cristiano, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas, na verdade, assim, o que a gente falou muito é a questão da simplicidade, a rapidez, fluidez. Então, você consegue aprender rapidamente e já começar a desenvolver seu produto. Mas a gente falou também para não se prender a isso, né? Se prender a qual linguagem é melhor ou é pior, enfim. Cada ferramenta tem a sua utilidade, enfim. Então, vamos estar sempre abertos a novidades aí. E o Rodrigo Magalhães perguntou também, é necessário já ser dev em alguma linguagem para fazer o curso? Acho que não, né, galera? Na verdade, ele fez uma pergunta excelente. Eu tinha me esquecido de falar disso sobre o curso, né? Bom, para entrar no curso, como nós falamos, até o dia 12 nós temos a prova para fazer, né? É uma prova que basicamente testa bem do básico mesmo, de algoritmos, de algoritmos, lógica de programação. Eu acho que essa versão a gente não incluiu muito HTML e CSS, não, mas se você souber também é muito interessante. E um fundamentozinho de PO também, entende?
eu não diria que você precisa saber programar numa linguagem, não precisa ser desenvolvedor já de carreira, sabe? Basicamente, o fundamento de lógica de programação é bem interessante, porque o curso, de novo, ele é bastante intenso, entende? Então, as primeiras semanas, elas já falam bastante, elas vão falar de lógica de programação, estruturas de programação, estruturas repetitivas, ifs, e etc., claro, né? Mas ainda assim é muito mais fácil você conseguir dar sequência no curso, uma vez que você já entende um pouquinho da lógica de programação, beleza? Só complementar uma informação aqui sobre o horário das aulas, né? São 14 semanas, que vão do dia 6 de março ao dia 12 de junho. As aulas são de segunda a sexta, das 19 às 21 e aos sábados, das 9 ao meio-dia. Essas informações estão todas lá no site também, se caso alguém queira consultar novamente. Legal. Bom, o Breno até falou um detalhe aqui legal, que nós temos diversos alunos já formados na Haro Academy, diversos deles trabalhando na Haro. Estou vendo a carinha de alguns aqui, eles acharam que fossem me enganar, mas eu estou prestando atenção, né? E, bom, basicamente o pessoal, é claro que tem alguns que vêm de carreira, alguns já trazem alguns estudos anteriores, igual, eu esqueci o nome, mas eu acho que o Renan falou que já tem estudado por fora também e tal. Então, nós temos pessoas que, enfim, correram atrás antes, correram atrás durante o curso, e agora também está trabalhando com a gente, entende? E trabalhando em projetos reais, trabalhando com desafios reais, com cliente real na frente, etc. Então, realmente, a nossa proposta é formar profissionais no nível que a gente espera que sejam profissionais da Haro Labs também, entende? Tanto que parte das pessoas formadas no curso a gente quer trazer para dentro da Haro, entende? Nível de confiança que nós temos na nossa formação. Então, acreditamos mesmo que nós somos capazes de formar gente que trabalharia bem, trabalharia em squads que os próprios professores trabalham dentro da Haro, entende? Então, enfim, eu acho que eu posso dizer sim que é possível sim pegar gente que está do fundamento e levar até a carreira profissional, beleza? Show de bola. Mais algum detalhe sobre o curso, pessoal, que a gente não falou? Bom, se tiver algumas dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem dizer para a gente, pode mandar aqui no chat também, que a gente vai tentando responder conforme qualquer detalhe. Mas também está tudo lá no haroacademy.com.br, no nosso site, nosso Instagram. A Amanda pode, até falou aqui para sigam no Instagram, sigam no Twitter, curtam nossos vídeos, façam tudo que os blogs fariam, né? Mas, enfim, a gente vai ter todos os detalhes escritos lá, beleza? Segue a cartilha da web, a cartilha do YouTube. Se tiver alguma dúvida também, gente, se vocês pensarem em alguma dúvida depois que a live acabar, é só mandar uma direct para a gente no Instagram, mandar um tweet para a gente que eu respondo, e aí a gente esclarece tudo direitinho para vocês, viu? Exatamente. Estou dando uma olhadinha aqui nas perguntas que a galera fez na inscrição para ver se alguma ficou para trás, mas eu acho que não. Legal. Se surgir perguntas também, pessoal, eu acho que agora a ideia é estar aberto mesmo. Eu acho que o conteúdo que nós queríamos passar, um pouquinho sobre Ruby, um pouquinho sobre o curso, era mais ou menos isso. De novo, inscrições abertas até dia 12 de fevereiro, inscrições e prova. Então, se forem inscrever, façam com alguma antecedência, porque a prova vai te levar ali talvez uns 40 minutos, uma hora, não sei. É uma prova bem tranquila, novamente, mas é bom você ter tranquilidade, porque você vai ter que fazer alguns algoritmozinhos ali na caneta, beleza? Então, vai consumir algum tempinho seu também. Mas, de novo, dúvidas a gente está aberto agora. Eu acho que agora a gente pode ouvir do pessoal. E enquanto vocês vão escrevendo, enquanto a gente está fazendo aqui, caso seja interessante, e eu acho que o William está doido para fazer isso, ele queria mostrar ali uma carinha de Ruby on Rails para a gente ver do que a gente está falando, né? Legal. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, acho que vocês já devem estar vendo minha tela aí, né? Só um minutinho. Deixa eu preparar aqui. Tá aparecendo certinho aí para vocês? Ou não? Não, ainda não, Ainda né? nada. Deixa eu ver. Não. Foi? Agora está carregando. Aí, foi. Chegou. Agora... Legal. Bom, a ideia, então, é mostrar para vocês um pouquinho do poder que o Ruby on Rails tem, né? Essa praticidade, essa simplicidade que a gente falou tanto aí, né? Numa aplicação já com toda essa modernidade, com essa interação
que o JavaScript, por exemplo, né, o React, por exemplo, proporciona. Porém, é uma aplicação full stack, né? Você tem tudo junto ali. Bom, então vamos lá. A ideia aqui é a gente criar um to-do list, né? Uma lista de tarefas, né? Uma ferramentazinha para gerenciar tarefas. E um grande lance do Rails, uma das coisas que mais me chamaram a atenção quando eu comecei a mexer, são os generators, né? São os comandos que você aplica no terminal, que te ajuda a criar as coisas, né? A desenvolver a sua aplicação de uma forma muito rápida. Então, por exemplo, a gente começar a criar uma aplicação, a gente começa, por exemplo, com o Rails New. Então, aqui eu já tenho alguma coisa de teste, vou aproveitar para a gente ganhar tempo aqui. Então, qual que é a ideia aqui? A gente vai desenvolver uma aplicação com o nome raro To-Do App. Esse "-t" aqui quer dizer que você não quer aplicar testes unitários nessa aplicação, pelo menos você não quer setar as bibliotecas iniciais para desenvolver teste, porque isso aqui é só para apresentação mesmo. Esse "-c" aqui é um alias para poder falar o que você quer utilizar como framework CSS, como ferramenta CSS. Nesse caso, a gente vai aplicar aqui o Tailwind, e o Paulo já falou bem, é uma ferramenta aí que ajuda a escrever CSS de uma forma muito rápida, muito prática, né? Para quem não conhece, para quem é da comunidade JavaScript, React já deve conhecer bem, né? Está sendo muito difundido aí. Vale a pena correr atrás também, estudar um pouquinho sobre Tailwind. E o "-d" aqui, você determina qual banco de dados você quer utilizar. Então, aqui a gente vai colocar como Postgres, mas poderia ser MySQL, poderia ser qualquer outro banco de dados aí disponível no mercado. Então, assim, um grande diferencial do Rails é o ORM dele, né? A gente vai falar muito sobre isso no curso, mas as facilidades que o ORM, né, a ferramenta de gerenciamento de banco de dados que já está integrada no framework, te entrega de produtividade, de facilidades. Então, assim, com isso aqui, a gente cria a nossa aplicação, é muito rápido, o legal do Rails é isso também, é tudo desenvolvido com muita rapidez. O tamanho da fonte está bom aí, gente? Está dando para ver direitinho? Está muito pequeno? Pode aumentar um pouquinho, pessoal que tem tela menor. Uhum. Legal. Então, vamos entrar aqui na nossa aplicação. Vamos abrir ela no Visual Studio Code. Olha isso, sua aplicação já está aqui criada e organizada, né? Já tem várias coisas aqui pré-formatadas, pré-estabelecidas pelo próprio framework. Então, assim, o Rails ele tem uma questão muito interessante, que ele prioriza a convenção, né? Ele prioriza algumas formas de desenvolver sua aplicação para que você ganhe produtividade, né? Então, assim, você escreve menos, você precisa escrever muito menos código para desenvolver muito mais coisa. Então, muita gente que é fã do Rails bate muito nessa tecla. Pô, o que eu faria em 1 minuto, 2 lá no Rails, em determinado outro framework, eu estou gastando muito mais tempo. E realmente isso acontece, porque ele tem muita coisa já pré-configurada, pré-determinada para que você ganhe produtividade, que você consiga entregar, desenvolver sua aplicação com rapidez. O Paulo falou bem, ele é um framework MVC, então você vai encontrar aqui essas camadas bem separadas, né? Os controllers, as modules, as views. Então, tudo bem organizado, bem separadinho, para facilitar. Uma coisa que eu também posso salientar aqui é o seguinte: você pegando outras aplicações que foram desenvolvidas com o Rails, você não vai ter tanta dificuldade de encontrar as coisas, porque existe uma organização pré-estabelecida. Em outros frameworks, você tem liberdade, né? É o caso do React, por exemplo. Você pode organizar a sua árvore de arquivos, o seu projeto, da forma que você quiser. Você não fica limitado, até porque o React ele não é bem um framework, né? Ele é uma lib.
Então, você tem flexibilidade. E o que acontece é que você vai pegar projetos variados e vai ver organizações variadas. Então, às vezes, você vai ter uma dificuldade inicial ali de encontrar uma determinada coisa, fato que não vai acontecer com tanta frequência no Rails. Você vai ter muito mais facilidade de identificar onde está cada coisa. Bom, beleza. Então, a gente tem aqui a aplicação criada e a gente tem uma outra coisa que é sensacional no Rails, né? Antes, a gente só precisa rodar alguns comandinhos aqui para a coisa realmente finalizar esse processo de configuração inicial. Então, a gente tem aqui o RailsDB Create. Esse carinha aqui, você cria os seus bancos de dados, né? Então, ele já cria para você um banco de desenvolvimento e um banco de teste separado, né? Para que você tenha organização no seu processo de desenvolvimento. Tudo muito prático, né? Você rodou um comando, está criado o seu banco de dados. Já está criado lá no Postgres, e já está conectado. Se você estiver utilizando a convenção, estiver utilizando a organização correta, o seu banco já está conectado, basicamente. Beleza, então criei a aplicação, criei o banco de dados, vamos subir nossa aplicação. Então, rodando esse comandinho aqui, bin/dev, para quem já é do Rails há mais tempo, vai até... pode ser que não conheça, né? Pode ser que esteja acostumado a rodar um outro comando, que é o Rails Server, que ele levanta o servidor e já bota a aplicação para rodar. Nesse contexto aqui, onde a gente está trabalhando com Hotwire, a gente precisa buildar algumas coisas adicionais e esse comandinho faz justamente isso aí, né? Ele levanta o servidor e faz um build ali de algumas coisas adicionais para que a sua aplicação possa estar integrada com o Hotwire, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais dele aí para frente. Beleza, isso aqui levantou sua aplicação, dá para a gente já ver alguma coisa no ar aqui. Deixa eu abrir. Está rodando aqui na porta 3000. Está aqui a nossa aplicação já rodando aqui na porta 3000. Isso aqui é uma tela de boas-vindas do Rails. A galera que é das antigas aí, alguém que já mexeu já deve estar bem familiarizado com isso aqui. Então, assim, é bem legal. E sua aplicação já está de pé. Já tá pronta para você começar a trabalhar, começar a desenvolver. Legal. Bom, então a gente tem aqui a aplicação rodando. Vamos usar aqui uma outra coisa que é muito bacana também, que é mais um generator, né? Que é mais um comando do Rails, para poder gerar para nós uma estrutura inicial, né? Esse comando é o Rails de scaffold. E a gente vai gerar aqui uma estrutura de tasks, né? De tarefas. Esse comando scaffold, ele gera uma estrutura base, vamos colocar assim, que ela já tem algumas coisas definidas ali, que talvez você não vai utilizar tudo, mas já vai te dar uma base inicial, alguma coisa para você ver a tua aplicação rodando. Então, ele já gera aqui, a gente vai ver, ele vai gerar já uma model, já vai gerar um controller, já vai gerar testes iniciais, por exemplo, quando tiver habilitado, views e por aí vai. E tudo isso já rodando com o Tailwind, que é mais bacana, como a gente configurou na construção da aplicação. Então, aqui, olha, vamos construir uma estrutura para tarefas com título, tá? Isso aqui é modelagem de dados, tá? Isso aqui é o título da sua tarefa e aqui um status. Então, uma coisa simples inicialmente para a gente ganhar tempo. Quando você não adiciona nada após o parâmetro de atributo, ele já subentende que você quer criar um atributo do tipo string, tá? Então, no seu banco de dados lá vai estar formatado como string. Quando você quer adicionar, quando você adiciona a informação do parâmetro, aí ele vai mudar. Então, nesse contexto aqui de status, a gente quer que esse parâmetro seja do tipo inteiro, tá? Então, assim, a gente informa aqui para o Rails, para o ARM, que esse parâmetro aqui vai ser do tipo inteiro. Beleza. Então, quando a gente manda rodar, ele já cria aqui, olha, uma série de coisas. Olha que bacana. Então, ele já criou aqui uma migração. A gente vai mostrar aqui rapidinho o que é.
Ele criou a model para a gente, a model de tarefa, já criou rota, né? Já tem rota configurada para a gente, controller, já configurou aqui as informações do Tailwind, as nossas views e mais uma série de coisas aqui bacanas. Então, assim, você vai ver que legal. Isso aqui, praticamente com isso aqui, sua aplicação está pronta, basicamente rodando, tá? Então, olha só. A partir daqui, você só precisa rodar um Rails DB Migrate para poder efetivar a sua migração. E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Então, esse comandinho que a gente rodou lá no Scaffold, ele criou aqui, olha, o controle, que é o cara que cuida do roteamento da aplicação, basicamente, assim, roteamento no sentido de funcionalidades, das funções da sua aplicação, né? Ele cria aqui para a gente a model, né, tarefa. Aqui, nessa model, é onde vai ficar boa parte da regra de negócio do seu projeto, da sua aplicação. Então, tudo que tem, tudo que é definido como informação importante daquela entidade na sua aplicação vai ficar aqui dentro, tá? A gente vai falar isso com detalhes no curso e tudo mais. Mas, enfim, está criado aqui o nosso controller, a nossa model, e já foi criado aqui para a gente também as telinhas, tá? Então, a gente já tem aqui uma telinha de edição, de listagem, de novo recurso, de detalhe do recurso, enfim, já criou tudo isso aqui para a gente. E criou aqui também a nossa migração. A migração, para quem é do mundo aí JavaScript, conhece, por exemplo, TypeORM, já vai vai reconhecer isso aqui. Isso aqui te ajuda a modelar o banco de dados. Você tem uma visão do seu banco de dados, né? Ele dá uma ideia geral de como vai ficar a tua tabela, né? A tua entidade lá no banco de dados. Então, a gente definiu, né, através dessa migração, a gente rodando o DB Migrate, isso aqui é efetivado no banco de dados. E aqui a gente vê no esquema o banco de dados em si, né, com os atributos aqui. Então, está aqui a nossa tabelinha física lá no banco de dados de tarefa, e lá na tabelinha tem uma coluna título e uma coluna status, né, além de coluna de data de criação e data da última atualização. Isso aqui é bacana, isso aqui é criado por padrão. Cada model que você gera, o Rails já cria esses dois atributos aqui para você automaticamente. Eles são muito utilizados, né? Enfim, então está aqui tudo isso criado e beleza, agora vamos ver a coisa rodando, né? Vamos ver o projeto rodando, enfim. Então a gente sobe aqui de novo. Aliás, já está aqui. Só ver um detalhe que a gente já está rodando o terminal, né? Deixa eu ver no terminal, não está não. Está rodando aqui no nosso outro terminal aqui do lado. Então, já está rodando o nosso servidor. Vamos entrar aqui também, só para a gente ver uma outra coisinha que faltou que é legal, que são as rotas, tá? Então, aqui ó, é onde você determina as rotas da sua aplicação. Então, aqui ó, já foi criado para a gente também automaticamente o roteamento para a nossa entidade de tarefas. E tem uma outra coisinha legal que a gente pode adicionar, que ele já deixa aqui pronto, né, já deixa aqui pré-escrito, que é a rota raiz da nossa aplicação, né? A root. Então, aqui você determina que a rota raiz da nossa aplicação é tasks lá na função index, que vai, por sua vez, abrir a telinha de listagem. Então, vamos ver isso aqui rodando, então. Olha aí que coisa linda. Já está aí a nossa aplicação praticamente pronta. Você já tem aqui um to-do aqui pronto para ser utilizado. Ah, mas não tem nada. Bom, vamos criar uma tarefa aqui, então. Então, já está ali um botãozinho para você entrar no formulário, para você começar a escrever a sua primeira tarefa, task 1. Aqui você já determina um status para ela. Aqui está, por enquanto, inteiro, mas depois a gente pode modificar isso aqui para a nomenclatura que a regra de negócio determinar, né? Completa, incompleta, enfim. Então, já está aqui o nosso formulário de criação pronto. Ele já tem aqui, olha, a notificação de que a nossa tarefa foi criada com sucesso. Você tem já os botões aqui, olha, para editar essa tarefa, para deletar essa tarefa.
e para ver a listagem das tarefas. Olha que legal. Então, já tem aqui um to-dozinho pronto. Então, tá basicamente só isso que precisa fazer. Com pouquíssimos comandos, você já tem uma aplicação basicamente rodando, né? Bom, não sei se vai dar tempo, mas a gente iria avançar aqui numa outra etapa, que é mostrar isso aqui de forma mais interativa. Aí eu não sei se aí é com vocês, se vocês quiserem avançar aí um pouco mais. O que você acha, Pauleira? Mostra o produto final aí que você fez. De novo, né, pessoal? É claro que ele fez aqui somente os comandos. Você pode interagir bastante com o código, mas a gente consegue ver que com poucos comandos. Na verdade, ele mal abriu um código ali e a aplicação já tem resultados práticos, resultados funcionais, eu diria, né? Roda o produto final aí, só para a gente ver o que a gente seria capaz de fazer com... Legal. Deixa eu tentar entrar nele aqui. Vai Isso. falando aí que eu vou puxando ele Contando aqui. bastidores, pessoal, o William pegou para fazer isso pela manhã, eu imagino, né? Ele me falou de manhã que ia fazer, de tarde já estava pronto. Então, assim, com alguma agilidade, você realmente faz alguma coisa que, sei lá, se você for lá na loja da Apple, do Android e etc., você vai achar aplicações que fazem to-do lists com um aspecto semelhante a isso, sabe? Então, tem sim um caráter de produto final, o que se fez com poucas horas aqui. O Thales, deixa eu ver o que ele está falando aqui. Olha, eu aprendi a fazer isso em C#, a diferença de complexidade é muito nítida. Estou animando para aprender mais sobre. É nítido sim, viu, Legal. Thales? É verdade. Na verdade, eu não sei se é Thales, enfim, Thalias, desculpa se eu falei o nome errado, né? Mas quando você usa o MVC.NET também é bem ágil, é bem fácil trabalhar, mas como eu falei com você, a simplicidade da escrita do Ruby on Rails e a forma como parece que você está escrevendo português, na verdade inglês, né, uma linguagem humana, é o que me causa admiração mesmo. O William, talvez valha a pena se abrir um pouquinho o model lá, só para a gente ver algumas das estruturas que você criou. Show de bola. Uhum. Que é onde realmente eu acho que faz muito sentido essa coisa do... Eu estou escrevendo em inglês, sabe? Porque eu faço uma consulta no banco de dados falando com ele, olha, busque as tasks onde eu tenho essas condições. Então, é uma coisa muito simples mesmo, falar a linguagem do Ruby. É verdade. Então, a gente vai mostrar um pouquinho disso aí, né? A mágica acontecendo aqui, né? Bom, na Model, como a gente falou um pouquinho antes, é onde você aplica regra de negócio, é onde fica a maior parte da sua lógica de negócio. Então, por exemplo, aqui, a gente já aplicou validações, por exemplo, a gente pode ver lá naquela outra aplicação que está rodando. Cara, com uma linha de código, você já falou que é obrigatório preencher o título da sua tarefa, né? Então, assim, com isso aqui, somente isso aqui, a sua aplicação já entende que você precisa preencher um título e por aí vai. Então, validações tem de vários tipos, tá? De obrigatoriedade de número, de presença, enfim, na documentação você vai estar lá descrito com detalhes, né? Tem várias e várias validações, e nada impede também de criar uma validação customizada, né? Algum tipo de validação específica para a sua aplicação. Né? Aqui a gente criou também o enum, né? Que é muito comum aí, a galera conhece, a galera já desenvolve, já sabe do que se trata, isso aqui é como se fosse um alias, né? Então, a gente está falando que sempre quando no banco de dados, né, o atributo status estiver com o valor 0, é porque a tua aplicação, né, a tua tarefa está incompleta. Então, a partir daqui, a view, né, da nossa aplicação já vai substituir o zerinho pela terminologia que você determinar aqui, incompleta, completa. Então, aqui é bem legal essa questão do enum. Ele já gera uma série de propriedades e funções prontas, né, para você utilizar dentro do teu código. Então, a partir disso aqui, você pode aplicar um if lá para uma determinada tela. Olha, se a tarefa estiver completa, mostra isso. Se estiver incompleta, mostra aquilo. Enfim, por convenção, né, já pré-setado, o Rails já vai te entregar algumas funções para você trabalhar, para você utilizar dentro dessa regra de negócio aqui. Aqui foi um outro lance legal que a gente aplicou. A gente vai mostrar lá na aplicação rodando, mas você vai ver que a aplicação é basicamente um SPA. O que é um SPA? É um Single Page Application.
para cada mudança de tela ou mudança de funcionalidade, não há necessidade de haver um refresh na tela. É o que o React faz, né? Então, sua aplicação ela se torna reativa. E você consegue esse tipo de funcionalidade escrevendo pouco ou quase nenhum JavaScript. Esse Rails 7, né, a versão mais nova do Rails já te entrega, que é o que a gente está falando aí do Hotwire, já te entrega funcionalidades de um SPA pronta, sem sofrer muito com JavaScript. Então, para o cara que é de back-end, né, a galera do back-end aí, consegue desenvolver uma aplicação super interativa, super bacana, sem escrever basicamente nada de JavaScript. Você foca no teu back-end, foca na tua lógica de negócio e deixa o Rails cuidar do resto, né? Deixa o Rails cuidar aí da interação da aplicação. Então, assim, esse aqui é um pouquinho da model, né? Da nossa model aqui de tarefas. Um outro cara muito importante, que a gente falou um pouquinho, mas a gente pode falar um pouco mais dele, que é o controller, né? Que a gente falou. Aqui, olha, então, cada uma das funcionalidades, cada uma das funções de um CRUD. O que é o CRUD? As funções básicas de uma entidade, que é deletar, criar, listar, visualizar, enfim. Já tem isso aqui pronto através daquele comandinho de scaffold que a gente rodou. Aquele scaffold já criou para a gente aqui, olha, uma função de listagem. Aqui eu apliquei um filtrozinho, onde ele ordena pelas tarefas que estão incompletas, né? Então, se você tem uma lista muito grande, as tarefas que estão incompletas vão aparecer primeiro, né? As completas vão para o final da lista. Então, aqui é essa função de listagem, você tem a função show, né? Que o nome já diz tudo, né? É a sua função que traz uma entidade a partir do ID dela, né? Então, é a função que vai lá, vai buscar a tarefa de ID tal, né? Vai mostrar para o usuário, né? A nossa função de criar, de editar, a nossa função... aqui, o Rails ele tem uma separação aqui de instanciar, né, uma entidade e a função que cria efetivamente aquilo no banco, né? Então, você tem aqui a chamada aqui para salvar e a partir do salvamento ou não, né, você vai determinar o que a aplicação tem que fazer. Salvou corretamente? Vou mostrar isso. Não salvou? Vou mostrar aquilo. Então, nessa função aqui, a gente faz esse roteamento, né? A gente faz determina esse caminho. Então, tem aqui criação, atualização, a função de deletar, né, entidades, deletar recursos do banco de dados e por aí vai. Então, esse carinha aqui é um carinha que você vai mexer muito. O cara do Rails, seja uma API ou seja uma aplicação full stack, esses dois caras são o que você vai passar a maior parte do tempo. São nas models e nos controllers, né? Além deles, são as views, né, que a gente mostrou um pouquinho também, que já foram criadas, né? Então, assim, é interessante, quando a gente fala de convenção, mais uma vez, né, falando da convenção, o Rails, ele subentende que uma view com o nome, com o mesmo nome de uma função que está aqui no controller, correspondem à mesma função, ao mesmo fluxo, né? Então, na rota, o usuário entra lá no PF editar, ele vai bater aqui no controller e vai chamar a função, a tela correspondente àquela função. Então, assim, a nomenclatura já diz para o Rails o que ele tem que fazer, né? Então, assim, você vai ter aqui as suas telas todas separadinhas. Para quem é do mundo React aí, você vai ver esses carinhas aqui, olha, com underline, são as partials, né? Que são os famosos componentes, né, do React. Então, assim, você tem como organizar a sua aplicação, componentizar a sua aplicação, separar, isolar determinada lógica, né, em componentes ali, em partials, né, aqui no Rails. Enfim, mas o que é mais legal? Tá vendo? Com pouquíssimo comando, pouquíssima escrita, você já desenvolveu muita coisa, já fez muita coisa. Claro que você vai precisar mexer, vai precisar alterar, vai precisar adequar algumas coisas à sua realidade, à realidade da sua aplicação, mas você tem uma coisa já rápida, né? Você tem alguma coisa bem legal e muito rápido, né?
Acho que o Andrade também aí pode falar alguma coisa, quiser complementar, ou o próprio Paulo aí, enfim, acho que eu já falei demais. Da minha parte, acho que o recado já foi dado, né? Eu acho que foi super interessante a gente ter um pequeno gostinho também do que é Rails. É claro que tem muitas palavras, tem muitos termos que a gente utiliza aqui o tempo todo que talvez seja grego para muita gente. Mas o nosso objetivo ao fim do curso é realmente que vocês aprendam todos esses conceitos, todas as ideias que a gente está trazendo. Beleza, pessoal? Para quem quiser, o código da aplicação está no meu GitHub, tá? A gente pode deixar o link aí para a galera que quiser baixar, colocar para rodar aí na tua máquina e ver funcionando, ou pelo menos começar a se inteirar do código, e enfim, vai estar disponível aí, pessoal. Isso aí. Eu acho que você pode botar no chat aqui, William. Legal, legal. Enquanto isso, eu estava até respondendo algumas perguntas enquanto você mostrava aqui para o pessoal no chat. Caso alguma delas não tenha sido bem respondida, a gente pode retomar aqui. Mas deixa eu até ver uma do William, que é nova, do Cristiano, que é nova. Da mesma forma que ele entrega algumas coisas prontas com facilidade, ele também dá liberdade para criar de forma manual, passo a passo, completamente, o Cristiano. Exatamente. O objetivo dele é realmente fazer uma aplicação completa de ponta a ponta, entende? Então, nós temos as rotas do CRUD, né, que é criar, atualizar, editar, ver, deletar, mas também eu posso fazer qualquer outra coisa. Caso eu precise fazer alguma coisa que é muito mais customizada, é totalmente possível. A própria tela do William já mostra um pouquinho disso, que eu tenho a criação, a listagem e até a atualização deles numa mesma visualização. Então, de certa forma, todo o CRUD está contido numa tela só. A gente tem aquele modo padrão que é o CRUD, onde eu tenho cada fase sendo feita numa tela, mas aqui também eu tenho toda a experiência do usuário numa tela apenas, entende? Totalmente customizável. Verdade, Paulo falou tudo. Então, assim, aquilo ali é para te dar um norte, né? Para te dar um start, para que você ganhe produtividade. Da mesma forma que a gente rodou um comando ali de scaffold que já gerou model, controle, viu tudo de uma só vez, você tem comandos para gerar aquilo ali passo a passo. Então, você quer gerar a sua model especificamente de uma forma, você tem um comandinho para você rodar uma model, gerar uma model ali da forma que você precisa. Da mesma forma, controle, views e por aí vai. E uma série de outras coisas que o framework te entrega. Tarefas, jobs, né? Enfim, é muito legal. Você não tem que seguir especificamente o que foi apresentado aqui, não. Você tem liberdade para desenvolver da forma que você precisar. Ô William, o Cristiano está perguntando aqui se tem algum framework no front. O scaffold do Rails, depois que você roda o comando do Tailwind, ele já começa a utilizar o Tailwind, não é? O Tailwind, ele já configurou para você, né, como biblioteca, como utilitário de CSS, né, utilitário para CSS, então ele já configurou ali, a partir daquele comando que a gente adicionou lá, -c Tailwind, mas aqui por trás, por ser a versão mais nova do Rails, a gente está utilizando o Hotwire, que não é um frame, não é bem um framework JavaScript, mas ele te entrega funcionalidades parecidas com esses frameworks SPA, né? Que é o Vite, o React, o Angular, enfim. Então, você tem uma integração com essa ferramenta para te dar essa sensação de SPA, né? Essa sensação de uma aplicação rica, né? De uma aplicação moderna, né? Além disso, você pode utilizar também o que a gente chama de estímulos, que aí já é bem próximo do JavaScript mesmo, que é um frameworkzinho onde quando você precisa escrever mais JavaScript, né, quando você precisa de mais detalhes, né, de uma interação maior com o JavaScript, aí ele entra para te ajudar nesse processo. Então, você tem a integração com ele também. Mas também nada te impede de usar o próprio React, né, ou algum outro framework em JavaScript que você já esteja familiarizado, né? A galera adotou os estímulos e o Hotwire por já fazer parte da comunidade, já fazer parte, são dos mesmos criadores, né, do Rails, então tem uma integração muito próxima, né, facilita muito a vida, né? Então você tem uma coisa ali que é bem mais fácil de utilizar, tá? Exatamente. Bom, pessoal,
estamos abertos ainda a algumas perguntas, né? Até para quem precisar sair também. Eu acho que a gente já pode encerrar os assuntos, reforçando, nossas inscrições estão abertas até o dia 12, no finzinho do dia, então não percam a oportunidade, façam a prova, entrem no curso. Eu já participei de algumas turmas e sempre eu acho muito gratificante, muito satisfatório fazer parte do curso, sabe? Temos boas formações, tem um pessoal que dá o sangue mesmo pelo projeto, tem gente que sai muito bem formado, então é um projeto que eu acredito bastante, que eu acho que vale muito a pena todo mundo que achar que faz sentido também confiar com a gente, beleza? Bom, pessoal, quem quiser ir embora, tá tranquilo, nós já encerramos por hoje, mas quem quiser também fazer perguntas, eu fico até o final da live aqui, beleza? Tamo junto. Bom. Ô, Amanda, eu acho que a gente pode já encerrar a gravação, então, mas, bom, a gente vai complementando depois mais falas para quem tiver saído ou quem quiser rever a gravação e etc. Uhum. Beleza, então tá, pessoal, valeu. Eu acho que talvez não tenha mais perguntas extras, ou talvez sejam perguntas muito grandes que a galera ainda está digitando, vamos ver. Mas eu vou só... Vamos ver, né? Daqui a pouco a gente descobre. Só encerrar a Exato. gravação. Lembrando. Valeu, gente. Valeu, Paulo. Valeu, William. Valeu, Valeu. Andrade. E é Valeu, isso. pessoal. Então, até as aulas.